Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Pastor Daniel Coelho, vosso servo, hoje transmitindo mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre a autoridade da Bíblia, um curso de bibliologia. Aos domingos, durante 3 meses, vamos aprender, estudar, passar por uma lição tão gloriosa que é conhecer a Bíblia, o livro de Deus. Lição de número 1. Vamos iniciar com essa lição, com esse tema tão maravilhoso, tão extraordinário, a autoridade da Bíblia. Tema do trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Uma lição cheia de conteúdo maravilhoso para nós cristãos, amantes da Bíblia. Como eu falei, é um curso de bibliologia. Infelizmente, alguns cristãos ainda têm aquela mentalidade que teologia não é coisa boa, ou que teologia afasta o homem da Bíblia. O que afasta o homem de Deus é o pecado e não o estudo da palavra de Deus. Então, durante 3 meses, cada semana, uma aula diferente, uma aula nova sobre a palavra de Deus. Hoje, a autoridade da Bíblia. Semana que vem, a inspiração divina na Bíblia. Na terceira semana, a inerrância da Bíblia. Então, são 13 lições sobre a Bíblia Sagrada, sobre a palavra de Deus. O tema desta aula, o texto ouro, o texto áureo dessa lição é: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso de número 1. A verdade prática nos fala assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra da fé e prática. Então, a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra da fé e prática. O que nós seguimos é a Bíblia. O que nós cremos é a Bíblia. O ponto inicial e o ponto final é a Bíblia Sagrada. Os objetivos da lição desta aula, primeiro, é relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E terceiro, vamos apresentar a mensagem da Bíblia. Então a palavra-chave é autoridade. A autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus. Porque nosso casamento, a nossa família, a nossa profissão e suas demandas éticas devem estar de acordo com a Bíblia? É uma pergunta. E todo cristão que conhece a palavra de Deus, ele consegue responder essa pergunta. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Nesse trimestre, vamos enfrentá-lo. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Então, durante cada aula, cada semana, nós vamos enfrentar esse desafio e vamos crescer no nome de Jesus. A revista Supremacia das Escrituras nos ajudará a reconhecer 3 coisas. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, a inspiração da Bíblia. E terceiro, a inerrância da Bíblia. Aplicá-la à vida cristã. Então nós vamos aprender sobre a autoridade, sobre a inspiração, sobre a inerrância e como aplicar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em nossas vidas. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Nessa lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade, mensagem revelada na palavra de Deus. Nosso primeiro tópico aqui, nós temos a origem da Bíblia e a revelação divina. Então, o primeiro ponto do primeiro tópico, a origem da Bíblia. Algumas pessoas têm essa dor. Por que eu tenho que crer na Bíblia? Foi livro escrito por homens. Então, durante esta aula,
você vai compreender a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Então Pedro deixa bem claro que a origem da Bíblia não está no homem, mas está em Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Paulo afirma, que a mensagem bíblica veio do alto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a inspiração e supervisão divina, as quais também falamos, olha só, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. Revelação de Jesus Cristo, olha só, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1. Então a origem da Bíblia é divina, é de Deus. Por mais que foi escrito por mais de 40 autores, homens, a inspiração, a fonte é Deus. Olha que coisa linda. Ponto 2 do primeiro tópico, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela que Deus se fez conhecer em toda parte por meio, primeiro, da história, do universo, da natureza humana. Então, a revelação geral, da história, do universo, da natureza humana. Então, na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso do acontecimento, remove e estabelece governos e nada acontece fora de sua vontade. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, Romanos 11. Então, na história, Deus se revela pela sua soberania. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Já no ser humano, criado à sua imagem e semelhança divina. Gênesis capítulo 1, verso 16. Olha só. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2:11, Efésios 4:24, Colossenses 3, versículo de número 10. Então nós também temos aqui no ponto 3 a revelação especial. Olha que coisa interessante. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas escrituras sagradas. João capítulo 1, verso 1 e o João 5:39. Esses, os sinais, porém foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Esses, quer dizer, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Então a Bíblia tem origem em Deus.
Este se revela na história, no universo e na humanidade, e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Então nós temos a palavra de Deus com a sua origem divina, o próprio Deus. Então ela está em nós, né? Porque cremos, porque conhecemos a revelação, porque a origem é Deus. Glória a Deus. Tópico 2, evidência da autenticidade da Bíblia. Então, primeiro, a palavra-chave, autoridade. Porque nós falamos da autoridade. A autoridade é divina, é Deus. Você não pode ter dúvidas na Bíblia, porque o autor é Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é fiel. Então nós temos a primeira evidência internas, né? A palavra autenticidade, do grego, né, tem um significado de verdadeiro. Quando aplica-se às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. A Bíblia autêntica a si mesmo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Dentre as evidências internas, destaca-se 3 coisas. Primeiro, a unidade e consistência. A Bíblia, 66 livros, você vê unidade nos livros, consistência nos livros. 2, a ação do Espírito Santo. Toda a Escritura, você tem nela a ação, a inspiração do Espírito Santo de Deus. E terceiro, profecias e eventos futuros, escatologias, né? Então, na unidade e consistência, é importante você prestar atenção aqui. A Bíblia foi escrita, olha só, num período aproximado de 1.600 anos, em 2 idiomas diferentes e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, lugares e circunstâncias distintas. Apesar de todas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Olha só o que eu falei aqui. Foi escrito num período de 1.600 anos, 2 idiomas e um dialeto, mais de 40 pessoas de classe social diferente, circunstâncias diferentes, lugares diferentes, e você encontra harmonia na Bíblia. Você não encontra contradição na Bíblia. Que coisa gloriosa. É a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, né? Lucas 24, versículo 31, 32. Profecias de eventos futuros, conforme eu falei. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Então nós temos aqui nas evidências internas, né, profecias de eventos futuros. Entre tantos eventos, vou citar aqui 4. O nascimento virginal de Cristo, sua morte na cruz. Terceiro, o local da sua sepultura, está em Isaías 53, 9, Mateus 27, 57 e 60, versículo 60. Nós temos sua ressurreição, Salmo 16, verso 10, cumprimento Mateus 28, versículo número 6. Então nós temos aqui só 4, né? São vários eventos, mas eu citei 4 aqui. O nascimento virginal de Cristo, quer dizer, uma profecia bem antes de acontecer e se cumpriu com exatidão e com perfeição. Evidências externas, eu citei no primeiro ponto, evidências internas da veracidade da Bíblia. Olha só, evidências externas são aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também
ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, né, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Evidências internas, quer dizer, a própria Bíblia dá veracidade à Bíblia, e evidências internas como externas, né? Vamos lá. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência, né, a própria ciência, apontam para a autenticidade da palavra de Deus, né? Descobertas científicas, sagradas escrituras. Quantas coisas a própria ciência, né, dá veracidade à Bíblia. Nós não precisamos da ciência para crer, mas a ciência ajuda também na veracidade da Bíblia. E nós temos aqui também, né, os incrédulos, né, os ateus. A Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Você pode pegar todos os livros aí, né, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido. Por mais que tenha ateus, incrédulos, cientistas que zombam da Bíblia, arqueólogos que não creem na Bíblia, toda a evidência externa prova a veracidade da Bíblia. E com isso nós temos a Bíblia permanecendo sendo o livro mais traduzido e lido em toda a história. Então a Bíblia Sagrada, autêntica ao si mesmo, a Bíblia Sagrada, ela comprova, ela dá autoridade a si própria, com evidências internas e externas, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Então nós temos o livro de Deus, a sua autoridade divina, e temos as suas veracidades internas e externas. A história, a ciência, o livro mais traduzido, é um livro mais lido, e quando você lê, né, você consegue ouvir a voz do próprio Deus. Que coisa gloriosa. Tópico 3, a mensagem da Bíblia. Então nós temos a sua autoridade, nós temos a sua veracidade, e agora nós vamos ter a mensagem da Bíblia Sagrada. Primeiro, a supremacia da Bíblia. A expressão latina, né, sola escritura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Eu tenho um estudo sobre a diferença de doutrina e costume, e seria importante você dar uma olhadinha com o tempo, lá no canal no YouTube, tem lá esse estudo maravilhoso. Por quê? Costume, ele passa, ele muda, mas a doutrina, ela é eterna, ela permanece para sempre. Costumes, por exemplo, na Assembleia de Deus, mulheres não podiam andar de bicicleta, não podiam andar de cavalo. Esse costume se perdeu. Hoje é a doutrina bíblica, né? Os ensinos bíblicos são eternos, costumes mudam, né? Então não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. A Bíblia é suprema. Você não precisa de uma nova revelação, de uma nova unção, de um novo profeta, de uma nova igreja. Não, a Bíblia é suprema, a supremacia da Bíblia. Isso significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras, e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar, né, coisa alguma. Apocalipse 22, versículo 18 e o versículo de número 19. Assim ratifica-se, né, que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Então, glória a Deus.
nós não precisamos de uma revelação nova. A Bíblia é suprema. A Bíblia contém toda a doutrina para a salvação, toda a regra de fé e prática para nós cristãos. 2, no terceiro ponto, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Jeremias 23, verso 29. As qualidades de fogo e martelo indicam que não pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz vai acontecer. O que a Bíblia fala, você pode dar crédito. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios capítulo 10. A palavra de Deus tem poder tal que uma espada. Olha que coisa gloriosa. Para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Então Cristo venceu o diabo usando a palavra. Olha como a palavra de Deus é poderosa. O terceiro ponto do terceiro tópico, o propósito da Bíblia. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Pela persuasão do Espírito Santo, leva-nos à redenção em Jesus Cristo. João 16, 8, 1 João capítulo 1, verso 1 ao verso de número 4. Na Bíblia se encontra revelados códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, desconstrói, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, versos 18 e 19. Então, o que eu entendo aqui, o propósito da Bíblia, ninguém pode desfazer. O que está escrito na Bíblia, pastor nenhum, profeta nenhum, professor nenhum, teólogo nenhum pode interpretar do seu bom prazer. Não. A Bíblia, ela se revela, ela é clara. Então, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Então, a doutrina bíblica é inegociável, né? Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática. Ela leva-nos à redenção em Jesus Cristo. Então, glorifique a Deus pela Bíblia Sagrada. Não passe um dia sem ler a Bíblia. Não passe um dia sem meditar na palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz e a autoridade é divina. Então, as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade de Cristo e das Escrituras. Através de Cristo e das Escrituras, nós conhecemos a Deus. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas, quer dizer, dentro da Bíblia, e externas. A história, o universo, a humanidade comprova a veracidade da Bíblia. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática.
Qual é a sua opinião sobre o homossexualismo? Eu não tenho opinião. A Bíblia diz que é pecado. Eu não vivo segundo a minha opinião, eu vivo segundo a palavra de Deus. É ela que me guia. Qual é a sua opinião sobre o adultério? Eu não tenho opinião sobre o adultério. A Bíblia condena o adultério. Porque nós não somos guiados pelas nossas opiniões. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Então, a autoridade da Bíblia, Deus. Intérprete da Bíblia, Espírito Santo. Tema central da Bíblia, Jesus Cristo. São frases do saudoso pastor Antônio Gilberto. Autoridade da Bíblia, Deus. Intérprete da Bíblia, o Espírito Santo. Tema central da Bíblia, Jesus Cristo. Então essas três perguntas aqui, né, afirmações, todo cristão tem que saber de quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem interpreta a Bíblia? O Espírito Santo. Qual o tema central da Bíblia? Jesus Cristo. Então essa lógica aqui, né, essa interpretação tem que estar no coração, na boca de todo o bom cristão. Então 2022, vamos lançar esta campanha aqui. Em 2022, nenhum dia do ano sem a Bíblia. Nenhum dia do ano sem a Bíblia. Então você não vai começar em 2022, você vai começar hoje. Amém? Nenhum dia do ano sem Bíblia. Vamos ler a Bíblia toda. Amém? Vamos ler a Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Os seus 66 livros. Vamos ler, meditar, crescer no nome de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inerrante, infalível, soberana. Nós não precisamos de outro livro, de outra revelação para sermos salvos. A Bíblia é suprema. Lógico que podemos ler livros acerca da Bíblia. Por exemplo, esse curso de teologia eu fiz, Bibliologia 1, que é a introdução ao estudo da Bíblia, um curso maravilhoso da ETAD. Pastor, é um pouquinho caro da ETAD. Tem o CETAD, que eu fiz também, excelente. Tem o IBADEP e tem cursos maravilhosos. Seja aluno da EBD. Amém? Se inscreva no canal, curta, compartilhe com os seus amigos e eu quero orar com você nesse momento. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, te glorifico por esta aula, te glorifico pela sua santa e poderosa palavra, que tem nos tornado sábios e salvos. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está ouvindo, que ouviu esta aula, que está orando comigo, que ele seja curado, abençoado pelo poder da sua palavra, no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje servi com mais uma aula. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Irmã Helena, né? Irmã Joana, Célio, Flávio. Que Deus abençoe a todos. Os alunos aqui, não dá para citar o nome de todos, porque uns entram, saem, entra. Compartilhe em nome de Jesus. Forte abraço a todos.